Seja bem-vindo ao Negócios em Cena, que coloca o empresário no palco das decisões. Meu nome é Vanessa Sifferman e hoje nós vamos estar aqui com o professor Renato Mendes para apresentar esse podcast incrível e nós vamos falar, gente, sobre yoga. Seja muito bem-vindo, professor, se apresente. Muito obrigado, meu nome é Renato Mendes, né, como ela já falou. Estamos aqui para popularizar yoga, né? Minha proposta é popularizar yoga. Então, o princípio mesmo é popularizar. O resto vem de acréscimo, né? Vocês vão gostar desse papo, né? Um papo bem aberto, bem tranquilo, né? E vocês vão poder conhecer um pouco mais, né, do método que eu venho tentando introduzir, implementar, né? Solidificar, né? Já venho há algum tempo trabalhando nele. Então, vamos lá, Vanessa, manda ver. E eu quero dizer para vocês, gente, antes de trazê-lo aqui, eu fui lá fazer uma aula experimental. E eu saí de lá maravilhada com a metodologia, com a consciência corporal, gostei bastante. Então eu vou ter esse bate-papo com ele aqui para vocês entenderem um pouquinho mais quem é o professor Renato Mendes, o que ele faz, qual que é essa metodologia que vai revolucionar aí esse mundo da yoga que ainda é tão pouco conhecido, mas que tem tanto a acrescentar aí com a nossa vida, com o nosso bem-estar. E falar de bem-estar, gente, nós temos realmente que falar não só de atividade física, mas de consciência corporal, de consciência mental, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora acompanhar. Então, professor, então seja muito bem-vindo, né, novamente agora. E eu quero primeiro conhecer quem é o professor Renato Mendes, né? Me conta um pouquinho dessa história, porque eu já escutei, mas eu quero que o público escuta e te conheça um pouquinho mais. Muito bem. O Renato Mendes é uma pessoa, Vanessa, que fez uma trajetória bem ampla, bem multifacetada, né? Então eu busquei beber em várias fontes, né? Então eu conheci a yoga há muito tempo, há mais de 25 anos, e há mais de 25 anos eu venho experimentando outras práticas que me qualificaram e que me deram condições para chegar na yoga de novo. Então, na verdade, é um retorno, né? Eu era mais como praticante, ao longo desses 25 anos eu pratiquei yoga, né? E não estudei para ser um professor de yoga, né? Que é uma coisa bem diferente, né? Você praticar é uma coisa, você ensinar, criar um método, né? Criar uma trilha confiável, confortável, segura para essa prática é bem diferente, né? Então, é esse percurso que eu fiz aí ao longo desses 25 anos. Estamos aqui para mostrar um pouquinho dessa trajetória. Entendi. Gente, ele foi bem modesto, tá? Porque eu vi as qualificações dele e é incrível. E eu quero que você fale um pouquinho dessas qualificações, porque é muito importante para o nosso público conhecer quem é o professor a fundo. O que ele trouxe, o que você trouxe dessa trajetória acadêmica, que é uma trajetória incrível que ele tem e ele vai contar para vocês. Olha, Vanessa, é uma coisa assim que ao longo da minha vida eu tentei meio que esconder isso, né? Então agora eu tenho. Depois a gente vai contar os detalhes, né? O que me fez voltar para esse lado mais assim, de me mostrar mais publicamente, né? De querer implementar métodos, né? E tentar passar isso para frente, né? Depois a gente entra um pouco mais a fundo, mas eu tive um infarto e depois desse infarto tudo mudou na minha vida. Então eu acho que essa mudança do infarto me fez dar esse start, né, de criar um método para mostrar para as pessoas que é mais fácil do que elas imaginam, né? Então deixar de ser um praticante, né, que vê o resultado no próprio corpo, né, na própria consciência corporal, na minha própria mente limpa, né, e de consciente a todo momento, uma atenção plena muito bem desenvolvida, para um professor que ensina isso. Então agora eu estou no momento de eu quero passar isso para frente, eu quero trazer para as pessoas aquilo que eu sinto. Eu sinto enquanto pessoa aquilo que eu venho praticando há 25 anos. Então eu quero um pouco passar isso para frente, um pouco, né? Eu cheguei tão perto da morte que eu acho que é o momento de eu também mostrar para as pessoas que é mais fácil do que ela imaginava, que a yoga não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas colocam uma distância muito grande, né? E essa distância a gente tem que derrubá-las, né? Como professor de educação física, já passei por várias disciplinas e várias disciplinas elas têm esse mesmo problema. Capoeira, por exemplo, tem um preconceito, tem que ser preto, tem que ser não sei o quê, tem que ser consciência, não sei o quê. Não, não necessariamente. Eu posso pegar da capoeira aquilo que me contribui, que me faz desenvolver corporalmente. Então eu venho na yoga também com a mesma proposta, né, de pensar essa yoga uma yoga popular, uma yoga que dá para ser iniciante, intermediário, avançado, né, ir para um nível bem black, bem premium, né, de ter uma prática inicial, mediana, e eu vou desenvolvendo. Ou seja, o desenvolvimento está em você. A yoga só vai potencializar aquilo que você pode desenvolver. Então a yoga vai te mostrar onde que você está nas falhas, né? Então, nas posturas você vê, opa, essa postura eu não dou conta. Por que que eu não dou conta?
né? O que está atrapalhando você a fazer essa postura? Então foi nessa pegada, Vanessa, que eu entrei pelas posturas. Então fui vendo que se você não faz postura, o que que te incomoda? Então é um encurtamento. Então vamos fazer um alongamento? É uma articulação pouco desenvolvida? Vamos aquecer essa articulação? Vamos desenvolver essa articulação? Há alguns pontos que me doem, então vamos nos automassagear, vamos nos autocuidar, né? Então tá todas essas perspectivas dessas várias disciplinas ao longo desses 25 anos que me deram essa condição de juntar todas elas e propor um método de yoga um pouco diferenciado. Entendi. E antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nessa metodologia, né, nessa filosofia, nessa prática, que depois você vai explicar um pouquinho melhor para nós, eu sempre falo que não tem uma vida pessoal e uma vida profissional, que a vida é uma só, né? Igual você citou aí que você teve esse infarto. Quem que é esse professor? Quem que é o Ah, Renato ótimo. Mendes no pessoal, né? Qual que é a essência do Renato Você tá me Mendes? trazendo, você tá vendo que eu tô querendo um pouco fugir disso, em vez de falar Sim, do pessoal, né? sim. Que eu achava um pouco incômodo falar disso, né? Olha só, tô resistindo um pouquinho. Mas vamos lá. Eu formei na Federal, né? Entrei na Federal em 96. Ao mesmo tempo eu entrei na Católica e na Federal. Então eu sou aluno aqui da Federal mesmo. E entrei na Católica por ciências contábeis. Eu tinha uma visão assim que eu era bom em matemática, então eu queria entrar para uma área assim, ou matemática ou educação física. Então Uhum. eu entrei nos dois ao mesmo tempo, fiz um ano. Então, no ano de 96, eu fiz os dois ao mesmo tempo, federal e católica. Então, fiz um ano de ciências contábeis, 2 semestres, e um ano lá na federal ao mesmo tempo. Então, eu estudava o dia inteiro lá na federal e à noite eu ia para a católica. Então, foi um ano muito intenso, onde eu tinha que escolher. Meu pai falava assim: escolhe, porque eu não vou ficar pagando uma coisa que lá na federal é de graça. E a minha irmã querendo entrar como aluna, né, como psicóloga, né, que ela queria ser psicóloga, então o meu pai tinha que escolher, pagar para ela ou para mim. Então, nessa aí, me empurrou um pouco pela educação física que eu adorei, porque a federal é um ensino diferente, né? Sim. Não que seja melhor ou pior, são experiências diferentes, né? A federal é uma imersão dentro da universidade, onde você trabalha com projetos, né? Então, ali eu trabalhei com projeto com menino de rua, né? Projetos de colônia de férias, muitos projetos que são muito diferentes. Projeto de pesquisa, desenvolvi várias pesquisas. Então, eu tenho ali 2.000 horas de horas complementares em outras práticas, e foi aí que eu conheci a yoga. Numa dessas práticas lá na faculdade, eu conheci ela como práticas alternativas ainda. Naquela época a gente chamava de Sim. práticas alternativas, era práticas orientais, era uma coisa bem assim, escondida, né? Só quem viajava para a Índia que tinha contato com isso. Então eu aprendi algumas técnicas com o Nestor, né? O professor Nestor, que é bem antigo em Goiânia, bem famoso, né? Nessa área da yoga. Então ele tinha ali um local, né, que era o Instituto Goiano de Yoga, aonde eu tive algumas práticas também. E na mesma rua tinha o Tai Chi Chuan, né, que eu Hum. também que eu também fiz ali no restaurante macrobiótico, né, que tem ali perto da 10, né? Quem é de Goiânia entende aí essas ruas, né? Então ali é que eu comecei a descobrir a yoga e fui estudando outras coisas, Vanessa. Assim, eu estou muito curioso. Eu digo que eu tenho uma curiosidade infinita. Eu sempre quero saber de algo mais e algo que relaciona com outras coisas. Então, acho que é aí que foi a pegada, né, de eu buscar outras práticas que me dessem essa condição de falar da yoga. Até então, eu acho que isso é normal. As pessoas têm um pouco de receio de falar da yoga, né? Não tem esse ar em volta dela, assim, esse ar meio que puritano, não sei, um ar Místico, místico, né, e sim. tal. E eu vejo a yoga hoje como uma prática mesmo, que a gente pode trazê-la para a nossa vida cotidiana. A prática ali da yoga é só a ponta do iceberg da sua vida, que você pode trazê-la para a sua vida, né? De melhor consciência corporal, como você estava dizendo, né? De respirar melhor, de se concentrar melhor. Então é tudo isso, né? Então nessa busca toda, né? Eu larguei a católica, fiquei na federal e fui para projetos sociais e tal, me envolvi com essa coisa mais do social, Vanessa. Porque eu sempre fui assim, eu vim de uma família, uma família que é funcionário público, mas pobre, né? Minha mãe trabalhava em escola, né, como secretária, na limpeza primeiro, depois secretária. Meu pai era soldado, né, da Polícia Militar, depois ele foi bombeiro, ele aposentou como sargento. Então, assim, família pobre, né, humilde, mas com essa retidão, né, essa retidão da Uhum. ética, né, da responsabilidade, do estudo. Então, meu pai falava assim: enquanto você estiver estudando, eu te apoio. Então, eu peguei essa trilha. Então, eu fui para essa trilha. Até eu fiz especialização, dei aula na Federal depois, né? Depois da especialização, dei aula lá no Federal também, no curso de Educação Física. Eu trabalhei com pesquisa participante e futebol, eu era muito ligado a futebol. Uhum. Então, eu fui crescendo nessa área, né? E eu fui vendo que
fiz especialização na Exefego e fui fazendo curso, assim, muito curso, muita coisa, que eu tenho essa busca constante pelo conhecimento. Até eu chegar que eu achei que estava pequeno para mim, assim, eu falei assim, eu tenho que dar voos maiores. E fui e prestei um doutorado na Espanha e passei, me chamaram para fazer, eu fui. Vendi meu carro, minha bicicleta e minha moto e fui. Né, com a cara que é coragem, né? E lá eu trabalhei de salva-vidas, da aula de capoeira, então eu me virei lá como imigrante, né, para me sustentar. Aonde no doutorado, eu fui até na qualificação do doutorado, né, e não terminei, né. E quando eu voltei, né, eu homologuei esse curso, né, de doutorado parcial e mestrado. Então eu sou Uhum. mestre reconhecido pela UNB, né, mas feito lá na Espanha, na Universidade Autônoma de Madrid, que é uma universidade muito Sim. respeitada, né, mundialmente, né, principalmente pelo desenvolvimento da nanotecnologia, né. Então é uma universidade de referência no mundo de trabalho de nanotecnologia. Então eu fiz a educação física lá nessa universidade aí. Então é uma universidade muito, né, a gente vê a diferença gritante entre, né, a Federal, que já é uma universidade maravilhosa, né, principalmente em educação física, que tem uma das pistas, né, uma das melhores pistas de corrida, por exemplo, do mundo, né, que foi trazida da Alemanha, o piso, então é uma coisa muito, muito avançada. Mas ao mesmo tempo, quando você chega lá, você deslumbra com, né, com a qualidade, né? Quando você vê que tinha universidade que eu fiz estágio lá que tinha 500 anos. Então é uma coisa assim, é uma das primeiras universidades do mundo, né? Então é uma coisa assim que te maravilha, né? Te traz essa, Te deixou encantada. imagina, quem gosta de Sim. conhecimento como nós, né, Maria? Porque eu sei Aham. também que você gosta muito, né, de ler e tudo. Isso pra gente maravilha a gente, né? Então a gente descobre o mundo, né? Então eu terminando isso, voltei, prestei concurso, né? Passei em alguns concursos e então a minha trajetória acadêmica foi essa, né? Até quando eu voltei para o Brasil, eu escrevia sobre capoeira e sobre futebol, né? Porque lá Hum. eu fiz a minha pesquisa em futebol. Então, olha só, são várias disciplinas diferentes, né? Que eu vou agregando e que vou somando, né? Nessas práticas. Então, no futebol eu aprendi muita coisa relacionada a aquecimento, né? De articulação, alongamento mais desenvolvido. Então, eu fui elaborando, né? Técnicas biomecânicas que eu estudei, né? Então, tudo isso foi qualificando para eu entender a yoga mais profundamente, uma yoga muito mais qualificada, né, nesse sentido, né. Então tudo Gente, esse, espera né. ufa, né, espera tem que respirar aqui, porque ele falou tanta coisa que, assim, eu acho que eu não consegui assimilar nem 50% do que esse homem faz. Eu realmente, assim, de toda a trajetória dele acadêmica, né. Mas e aí, o professor é casado, tem filho? Porque, assim, né, ele falou que pegou tudo, a bicicleta, o carro, vendeu, foi embora, e Na aí? época eu era solteiro ainda, Ah, eu então fui tá fui bom. descobrir o mundo ainda, assim, né. Então eu era solteiro e fui, né, viajar pelo mundo, assim, né. Então essas qualificações externas foram mais fortalecer para eu voltar, na verdade, né, porque eu Ah, gosto muito de Goiânia, sim. né, então, eu quis sempre voltar, eu nunca tive inclusive eu reconheci o título lá, né, então eu sou mestre na Europa, né, e professor de educação física reconhecido lá também. Então trabalhei em piscinas, né, trabalhei em Ibiza, né, como salva-vidas, dei aula de natação lá, né, dei aula de capoeira na Casa do Brasil, que é uma referência em Madrid. Então tem toda essa trajetória de várias práticas Mas que você foram tem juntas no começo. graduação ou bacharelado, professor? Eu tenho licenciatura e bacharelado. Você tem licenciatura? Licenciatura é quando você trabalha em escolas, né? E Sim. bacharelado quando você trabalha em academia, aulas avulsas, né? Personal training. Lá também eu desenvolvi também um método específico de personal training que eu trago para Mas esse método só de para a yoga. gente explicar para quem está nos ouvindo aqui agora. Então, se você tem essa licenciatura e esse bacharelado, significa que você pode migrar, então, que você pode atuar nessas áreas. Até porque Exatamente. hoje nós teríamos que escolher uma delas, seria Exato, isso? exato. Quem tem licenciatura pode só dar aula em escola, e quem tem o bacharelado dá aula em outras práticas que não a escola. Então, todas Entendi, as práticas, em parque, como personal trainer, como professor de alguma modalidade, você tem que ter alguma formação que te dê o CREF, né? Então, a gente tem o CREF. Eu tenho o CREF, né? Quem dá aula em escola não precisa do CREF, que é o Conselho entendi, Regional de Educação Física, né? Tem o Conselho Federal de Educação Física, que você tem que ter, é igual ao OAB, né? Então, eu tenho a minha OAB da Educação Física, que chama CREF, né, que me qualifica a ser personal trainer e dar aula de qualquer prática dentro da educação física, né? entendi. Eu quero até abrir um parêntese para falar um pouquinho sobre a questão da ioga, né, que é igual ele citou aqui, eu citei no início, que realmente a ioga, ela acaba sendo vista como uma prática mais espiritual, filosófica, mística, e eu tenho visto e percebi através da minha aula experimental, gente, que foi uma delícia, depois vocês têm que fazer,
que é muito mais do que isso, né? Não é apenas uma prática. É claro que a yoga ela carrega em si, consigo, uma filosofia, né? Uhum. Uma filosofia oriental. Mas o que é yoga? Como a yoga hoje pode ser vista, tirando um pouco essa parte mística, essa parte filosófica, até porque tem pessoas que têm até preconceito, né? Em fazer yoga, pessoas de algum tipo de religião, por exemplo, têm preconceitos em praticar, em fazer essa atividade exatamente por causa desse misticismo. O que você poderia me dizer a respeito disso, Olha, professor? eu acho que, pela experiência que eu tive ao longo desses 25 anos, eu vi muitos professores de yoga tratarem yoga de maneiras distintas. Professores que tratavam como uma religião, só faziam aquilo, não fazia outras práticas porque estava tão envolvido com aquilo como se fosse a vida dele, então não distanciava do objeto. Isso eu acho que é um problema, porque quando você não se distancia do objeto que você trabalha, você acaba se misturando com ele e acaba levando os seus preconceitos para dentro dela, Sim, né? Então ela em si não é preconceituosa, mas você torna preconceituoso por fazer uma leitura equivocada daquilo. Né? Então, eu tenho alunas que são espíritas, eu tenho alunos que são evangélicos, eu tenho alunos que são católicos, eu tenho alunos que não têm religião nenhuma, e também gente que nem fala que religião que é, ou seja, não importa sim. isso. Eu acho que um dos erros dos professores de yoga é trazer primeiro a filosofia antes da prática. Então, talvez isso seja uma inversão, né? Alguns autores aí mais famosos e que são bem historicamente famosos ao longo dessa história da yoga, que é milenar, né? É milenar essa história, de pessoas que codificaram alguns métodos. Métodos, por exemplo, que começar pela meditação, né? Começar pela respiração, né? E eu inverti isso, né? Comecei Hum, pelas asanas, né? Pelas posturas. Porque pelas posturas a yoga te conduz às outras, né? Pelas asanas te mostra uma respiração diferente, por exemplo, quando você inverte, quando você põe a perna para cima, a respiração não é a mesma. Então essa respiração te faz respirar diferente. Então é sentir um corpo diferente. É sentir eu uma quero falar prática para diferente. vocês até que eu fiz algumas posturas, seria isso? Eu posso falar assim? Sim, fez, com Eu certeza. fiz algumas Algumas posturas lá, sequências você fez. sequências, e eu quero dizer para vocês, assim, a minha experiência, né? Vou falar a minha experiência para vocês. Eu senti, tive uma percepção corporal, inclusive um certo desequilíbrio, né? Eu tive câncer, então eu não tenho a mama, até o professor ele foi me orientando em relação a isso, porque exatamente o meu corpo ele ficou desequilibrado. Então, a gente acha que não, mas quando falta uma parte da gente, né, professor, Pode realmente ser cria pequena, esse. uma unha encravada não tira o seu Sim, sono, com né? certeza. Então, a gente tem que pensar isso no todo mesmo. Se você pensar bem, Vanessa, nós somos um grande quebra-cabeça, Sim, né? De 600 músculos, pensa 600 músculos se equilibrando. Então, tem gente que está na academia crescendo só dois músculos, três músculos. Isso não vai trazer um desequilíbrio para os com outros? Com certeza. certeza. E o que Então, que eu pratiquei ali? O que que é? O que que aquelas posturas ó, muito bem. me Ali, trouxeram? Vanessa, você trabalha um equilíbrio entre todos esses músculos. Quando você fica num Hum, pé só, quando você abre os braços, ou quando você faz uma postura mais difícil, o seu corpo tem que se adaptar àquela postura. E sim. como que ele se adapta? Forçando alguns, travando o outro, relaxando o outro. São polias, como se fossem grandes polias de um mamulengo, entendeu? Tentando se equilibrar. Então, cada músculo pulsa de um jeito, cada músculo tem uma força diferente. Então, quando você vai na yoga, o grande salto que eu dei de pensar na yoga, o grande salto corporal, da minha consciência corporal enquanto pessoa, como que eu cheguei nessa conclusão, é que eu comecei a perceber que o meu corpo se adaptava melhor na yoga. Então, por mais que a prática correr, né? Eu corri muito tempo, eu fiz capoeira muito tempo, então eu fiz práticas mais intensas, né? Por conta do infarto, eu tive que voltar para práticas mais moderadas e leves. E aí eu caí na yoga. Foi como assim, um professor saiu, eu tive que assumir as aulas, e eu falei assim, "Ah, agora eu vou ter que dar aula mesmo, né? Além de praticante, eu vou ter que ser professor de yoga, então eu tenho que passar por uma outra condição. E essa condição que me fez, então, não, Mas então eu existe vou uma criar um. especialização? Você teve que buscar uma especialização Vanessa, tem específica ou vários não? professores que se acham donos dessa filosofia, né? Assim, eu sou protetor da yoga, né? Então tem uns haters aí que. Olha, será que a gente deve entrar nessa celeuma aí dos haters, gente? Me fala. Eles têm o lugar deles, né, Vanessa? Com Cada um tem o seu certeza, com lugar, né, no certeza. mundo, né? Então, cada um que busca o seu lugar ao sol, né? Exatamente. Como professor de educação física, tenho uma consciência tranquila, né, de trabalhar esse assunto, não só por conhecer a yoga há 25 anos, ou por praticar a yoga há 25 anos, mas também por ter estudado, né? Estudado com pessoas que realmente vivenciaram a yoga na sua origem, né? Estudado com indianos, praticado com indianos. Então, assim,
tem a vivência, né, uma vivência mais profunda, né? Então, se você falar assim, Renato, você tem um papel que fala que você é profissional de yoga. Eu tenho um curso lá em 98, lá com o Nestor, por exemplo, entendeu? Escrito lá, tantas horas que praticou, né, e que aprendeu determinadas coisas. Mas yoga não é igual voo, não, né? Que você tem que ter tantas horas de voo para pegar um Então, outro. é Existe exatamente isso? isso que eu acho que as pessoas confundem, né? Confundem, o que que vai qualificar você da aula de yoga. Eu acho que é você mesmo que sente isso, a yoga te mostra. Se você não consegue fazer determinadas posturas, com certeza você não vai ter é, 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 a clareza e a disposição de ensinar isso para alguém. Se você não faz, nem você mesmo faz, então minhas aulas, você pode perceber que eu faço aula junto. Não é uma, eu não dou uma aula, como o povo fala, ministra uma aula, não. Eu faço aula junto. Então, as minhas alunas até falam, professor, quando você não vem, que você manda algum substituto, que é raramente eu mando substituto, mas às vezes é o meu estagiário, né, com o Rafaelzinho. Rafaelzinho, tchau. Muito obrigado aí pela sua atenção. Que ele dá aula para mim, elas falam assim, professor, você entra na aula, você faz a aula junto, parece que você pega na nossa mão, assim, mentalmente. Então, quando você fala, a gente já reconhece a sua voz, o seu movimento, a gente tem uma sequência já. Então, assim, o método, Vanessa, é muito, vamos dizer, simples e ao mesmo tempo complexo. Simples por quê? Porque é uma trilha. Se você pegar a sequência, você consegue realizar a aula de 1 hora numa sequência que você não vê a hora passar. Porque tem uma trilha bem organizada, bem formada, bem testada. Uhum. Então, assim, tem vários anos que eu estou testando a trilha. Então, você faz a aula que é uma tranquilidade. Começa com alongamento, com aquecimento de articulação, e eu vou colocando as asanas, as posturas dentro desse alongamento, dentro dessas posturas, e ele vai percebendo o próprio corpo de forma diferente. Então, vai construindo as posturas de forma natural. De um Olha, eu alongamento quero vai falar passando para para o outro. vocês. Ó, tinha umas meninas lá, tá? 50 mais, então eu acredito, 60 mais, 60 70 mais, mais e eu até. quero dizer para vocês assim, eu as vi fazendo, né, posturas que seriam extremamente difíceis, né, para pessoas às Com vezes de certeza. determinada idade. Então, é para qualquer idade, não é? Vanessa, Quando que a pessoa pode começar a fazer? ótima pergunta, porque isso tem muita pessoa que pergunta isso, né? Gente, yoga é para todo mundo. É para todo mundo. Vanessa, eu faço com meu filho, eu mostro alguns vídeos, né, no YouTube e no Instagram com meu filho para mostrar que não tem idade. Eu tenho alunas de 70, até de 83 anos, eu tenho um aluno de 83 anos. Então, assim, não tem idade. Dá para adaptar, né? Eu trabalho também com inclusão, né? Se qualquer deficiência também dá para adaptar. Então, eu acho que esse paradigma eu quero quebrar. Tá? Quebrar Entendi. nesse sentido de não precisa ser aquela pessoa que tem um alongamento perfeito, que tem uma respiração plena, que faz o vácuo e que tem uma consciência filosófica para fazer yoga. Não. Começa. Depois a gente melhora. Uma pessoa sedentária conseguiria praticar? Sedentária, Vanessa, sedentária dá para fazer. É só adaptar aquelas posturas, aquele movimento, o alongamento, porque aí eu trago técnicas da ginástica, né? Sim. Técnica da capoeira, então a técnica da ginástica de alongamento. A gente ganha 1% a cada sessão. Então, em 30 sessões eu ganho 30%, ou seja, em 30 dias eu posso conseguir levar uma pessoa que não pega no pé, por exemplo, fazendo alongamento, chegar a pegar no pé. Então, isso dá um salto qualitativo nas posturas que eu consegui esse salto, que é pelos alongamentos eu chegar numa postura melhor, e não só por dentro da postura. Entendi. Então, eu pego ferramentas teóricas e metodológicas que são da educação física para atuar na yoga. E a yoga trazendo também para essas técnicas um novo avanço. Né, novas posturas, né, junção, técnicas que vão agrupando essas posturas e sequências. Aí a gente criou, então, uma sequência que a gente está chamando de oração corporal, que é uma sequência que a gente. Oração corporal, gente, escuta bem. Oração corporal. O que que é, professor, essa oração corporal? Ó, isso é muito bacana. A oração corporal, Vanessa, ela vai trazer você para o eixo, a trazer essa consciência corporal ali, aquela consciência plena naquele momento. É você estar conectado com você mesmo e ao mesmo tempo sentir que está conectado com o mundo inteiro. Quando você faz a respiração e começa a sentir o seu próprio corpo, o ar entrando frio, saindo quente, você percebendo o seu músculo alongando, o seu músculo contraindo e relaxando, isso vai trazendo para sua mente uma outra concepção de corpo, uma outra identidade de corpo, uma outra consciência corporal. E essa consciência corporal vai construindo em você uma postura. Qual que é a postura?
olhar no horizonte, peito para cima, barriga contraída. Então, todas essas posturas vai trazer no seu corpo um treinamento para você permanecer naquela postura ao longo do seu dia. Então, é trazer yoga para o seu dia a dia. Melhorar a Entendi. respiração, melhorar a sua postura, melhorar seu andar, melhorar o seu descansar. Então, tem a proposta de trazer uma consciência a todo momento. A todo momento que você tiver, você está consciente daquele momento. Sua mente está no presente. Então, isso a gente chama de consciência plena, que é uma meditação consciente. Isso não tem nada a ver com religião. Está entendendo? Que são Sim, técnicas meditativas que podem te ajudar no seu dia a dia. Você não está pensando em nada, não precisa concentrar, você está não pensando em nada. Então, você está dirigindo um carro, vou dar um exemplo do carro. Você está dirigindo o carro, você está concentrado na pista. Você não está pensando lá na sua casa, no seu cachorro, não. Você está concentrado exatamente vendo o seu carro de cima. Você olhando em cima, quem está atrás, quem está do lado, quem está na frente, você consegue ver tridimensional. entendi. Ele inclusive falou isso comigo, gente, a questão da consciência plena, né, e tem até um termo em inglês, professor, como é que chama? Qual que é esse Chama de termo? mindfulness, né? Que é essa Mindfulness, atenção plena, né? Que é atenção muito plena. famoso. Isso é uma coisa que nós podemos levar para o nosso dia a dia, sem dúvida alguma, principalmente por causa disso aqui, né, gente? Por causa do celular, né? Que muitas vezes nós estamos o tempo inteiro conectados com várias informações. E eu achei muito interessante essa técnica, porque é um momento de muito mais conexão, né, com quem nós somos, e isso realmente nos ensina muito. E qual é o nome do seu método, professor? Explica um pouquinho mais a fundo o que que é esse método, qual é o nome, existe fases, etapas, módulos? Explica um pouquinho sobre Ah, ele. ótimo. Tem esse método inicial para pessoas que estão iniciando, que a gente adapta um pouco, a gente está chamando de método Renato Mendes, mas a gente tem outros mais avançados, né? Isso é mais para iniciante. Então, para iniciante, é o método Renato Mendes para não confundir com outros métodos de yoga. Né? Porque aí também tem pessoas que defendem os seus feudos, né? Fala assim, eu Sim, sou da yoga tal, eu sou da yoga fulano. Nem vou falar o nome aqui, beleza? Nem para chamar a atenção ok. de ninguém em especial, porque não é ataque pessoal a ninguém, Sim, né? A yoga não é de ninguém, né? A yoga é da humanidade, é uma criação da humanidade, né? E as sim. pessoas acham que são donas dela, né? E eu venho exatamente para quebrar um pouco disso. Né? Então, estou chamando de Renato Mendes, né? Uma aluna, isso foi uma história, mas eu vou contar a historinha rapidinho, que é Aham. assim, uma aluna chegou em mim e falou assim, professor, qual que é a yoga que a gente pratica? Que eu quero falar para minhas amigas que também fazem. Eu falei assim, o método é Renato Mendes, brincando com ela e fui embora. No outro dia, ela foi me contar e falou assim, eu falei para minhas amigas, né, até elas não conhecem esse método. Aí eu fui explicar para ela que, na verdade, eu não usava nenhum desses métodos, né, mais Sim, famosos, né, mas eu estava criando a minha própria metodologia. Isso foi há uns anos atrás, né? E sim. aí, nessa conversa, eu falei assim, eu tenho que construir alguma metodologia que seja específica, né, que possa popularizar e que eu possa trazer toda essa experiência que eu tenho, né, dentro do futebol, né, de ter pesquisado até no Atlético de Madrid, né, eu fiz minha pesquisa no Atlético de Madrid, né, no futebol, então eu tenho um conhecimento profundo de futebol também. E que esse futebol traz algumas coisas também para yoga, equilíbrio, disposição, né, Hum, energia, né, explosão muscular. Então tudo isso a gente traz para yoga também. Então eu comecei a colocar na yoga, por exemplo, agachamento. Você vai falar que na yoga faz agachamento? Não, não, mas eu tenho que fazer o agachamento por quê? Para fortalecer a coxa para ela permanecer numa postura mais avançada mais tempo. Então, entendi. esse método inicial eu chamo de Renato Mendes porque ele é inicial. Ele é para iniciantes. Né? O primeiro ano de yoga, vamos dizer assim, o primeiro ano de yoga você vai ver o método Renato Mendes. Não tem como eu te passar para um método mais avançado se você não tem pelo menos um músculo mais fortalecido, que você consiga ficar numa postura um pouco mais tempo, você consiga fazer o vácuo, tem uma barriga definida para aguentar as posturas mais avançadas. Então é nesse sentido. Então o método Renato Mendes é o inicial, mas eu tenho métodos mais avançados aí, Vanessa, você pode Tem? conhecer esses métodos mais Nossa, avançados. vou querer Eles conhecer, viu, estão gente? eles estão Vou aí, querer. né, livros, né, podcast que a gente está gravando agora, eu já é Sim. pensando em podcast, livro, e-books que já está no forno, já está Gente, e pronto pelas aí para meninas sair. lá do Renato Mendes, eu fui tão bem recebida que eu falei para ele, falei, já quero participar, já quero ter essa consciência corporal. Então, assim, foi muito bom. Tem algum movimento com as mãos ou com a respiração que você consegue fazer aqui, olhando para o nosso Claro, com público aqui? Qual que é certeza. esse movimento, professor? Ó, Deixa tem eu um que eu, que eu, compreender. que eu gosto muito de mostrar para as pessoas, que é um movimento de mão, né? Hoje em dia a gente usa muitas mãos, né, Vanessa? Assim, Sim, a gente fica muito cansado.
Ler, Dort, a gente tem muitos problemas, né, nos braços, nas mãos, então a gente fica com a mão cansada, não sabe o que fazer, Digitando também, né, o digitando, essa tempo coisa toda, porque inteiro. aqui nós somos um ser elétrico, Sim. né? O nosso cérebro, quando você pensa em contrair o músculo, você está contraindo eletricamente. É o cérebro dando um choque nesse músculo que faz o músculo contrair. Então, nós somos seres também elétricos. Quando você lida muito com a tecnologia, você está transmitindo também essa eletricidade para suas mãos e para seus braços. Então, tem um que eu gosto muito, que é a gente colocar dedo contra dedo, né? Eu ponho o Hum. dedo contra dedo e levanto o cotovelo e forço para dentro. Então, aqui eu vou estar trabalhando, né? Peitoral, braço, antebraço, tríceps, bíceps, dedo, força de dedo, né? Alongamento Sim. dos próprios dedos. Então tem essa coisa assim de forçar para dentro, levantar os cotovelos e forçar para dentro. Aí eu Gente, não é vou fácil, tá? girando. Vou falar para vocês que não é fácil. Então aqui, Vanessa, tem uma coisa que é bem legal, que cada dedo significa um sentido, né? Então eu tenho 5 sentidos aqui, e esses 5 sentidos, simbolicamente forçados para dentro, os dois ao mesmo tempo, eu crio o sexto sentido. O que é o sexto sentido? É essa força dos 5 sentidos juntas. Então, essa força que junta aqui dos 5 sentidos te dá essa compreensão que você tem um sexto sentido, que é essa sinergia. Quando você junta os 5 sentidos juntos, você tem um sexto. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você chega num local e não gosta daquele local. Você chega num local, assim, essa energia aqui não tá legal. Sim. Mas você não tem um cheiro esquisito, não tem um visual esquisito, não tem um barulho ruim e não tem algo que você tocou que seja ruim. Mas te dá aquela impressão que o espaço não tá legal, tá desconfortável. Não dá vontade de ir embora? Sim, com certeza. Isso então são os 5 sentidos trabalhando em coisas que você não conseguiu perceber, mas que os 5 sentidos juntos conseguiu perceber. Isso a yoga te traz, que é essa Que consciência delícia, corporal que mais profunda. delícia. Que delícia mesmo, porque, eh nós estamos aqui hoje quebrando e desmitificando, né, um pouquinho essa questão da ioga, que parece tão distante da gente, nem eu tinha noção. E eu gosto muito de ler, gosto muito de pesquisar, mas eu realmente não tinha noção nenhuma o que que é ioga. Mas já pegando esse gancho, professor, e já falando do negócios em cena, né, porque nós estamos falando de legados, nós estamos falando de empresas, né, e esse professor empreendedor, né, porque a partir do momento que eu crio um método, eu vou lá, eu direciono esse método, eu modelo, eu testo esse método, né? E aí nós já estamos vindo muito para o lado aí do empreendedorismo. Você me contou um pouquinho da sua história, né? Professores, esse mundo acadêmico. Mas como é que está surgindo, ou como é que surgiu esse professor e empreendedor, né? Da yoga realmente como um negócio, como uma profissão, como algo que você pode replicar, inclusive, né, com a sua metodologia, através de milhares de alunos que vão estar fazendo aí com você esse curso. Então me conta um pouquinho dessa parte empreendedora. Ótimo, ótimo. Vanessa, eu acho que tudo parte quando eu tenho um infarto ano passado. Eu tenho que dar esse ponto para você, que é o ponto de virada, né? A gente fala assim, é um ponto de virada, né? Quando eu tenho um infarto, eu começo a repensar minha vida. Não repensar minha vida porque eu arrependi de alguma coisa, Vanessa, não. Quando você chega muito perto da morte, a sua vida passa pela sua cabeça muito rápido, né? E isso me deu alguns starts, alguns insights. E um dos insights era assim: nossa, eu venho desenvolvendo um método tão legal que eu considero legal, sabe, Vanessa? Não é falsa modéstia, né? Nem nada disso. Mas eu me sinto bem praticando. O meu dia depois da yoga é outro. O Sim, dia que eu não faço por algum motivo, ou final de semana, que eu durmo mais, alguma coisa assim, eu sinto falta ao longo do dia. Então eu falei assim, cara, eu quero levar isso para mais gente. Eu quero levar isso para mais, porque mesmo eu trabalhando, né, com 8 turmas em escolas, eu tendo mais de 500 alunos todo dia passando por mim, eu ainda acho pouco, eu achei pouco. Falei assim, eu posso escalar isso. E a internet é que me dá essa possibilidade, por isso que eu venho para esse mundo digital um pouco para mostrar um pouco essa possibilidade de expandir. E eu não tenho limites, tá, Vanessa? Assim, eu acho sim. que depois do infarto eu percebi que o céu é o limite. O limite eu não tenho, eu tenho perspectiva. A minha perspectiva é o máximo de pessoas possível. O máximo de pessoas possível. Seja até mundial, né? A minha ideia é que alguns níveis acima eu posso construir um método brasileiro de yoga, né? Que possa levar para o mundo uma consideração brasileira. Porque a gente no mundo é muito famoso por juntar coisas, né? A gente tem É, essa síntese, né? De
de juntar capoeira. A gente chega lá fora, Vanessa, a capoeira é muito famosa lá fora. Eu não tive problema com o trabalho da aula de capoeira lá fora. Então aqui eu era um praticante normal, lá era o mestre, Olha, que interessante. né? Porque as pessoas acham, não, você já é mestre, vai dar aula pra gente e tal. Ou seja, maestro, né? Você fala assim, maestro, maestro, tu eres um maestro. E era uma capoeira normal. Eu chegava aqui e tinha vergonha de jogar nas rodas com os mestres de verdade, claro, né? Que são praticantes a vida inteira, desde Sim. neném, desde criança, né? Eu comecei com 8 anos, mas mesmo assim eu ainda me O Brasil, sentia, ele né? é uma É referência uma referência, nacional, né, em é uma capoeira referência mundial mesmo, Vanessa, nessa questão da capoeira. E as mundial. pessoas não têm ideia o tanto que a capoeira é famosa lá fora, né? Como a yoga é famosa fora da Índia, Sim. né? Então a gente tem que pensar essas trocas culturais. E o Brasil tem essa coisa. A capoeira já é uma miscigenação de várias técnicas, de várias danças, de várias práticas, né? De várias possibilidades corporais. Então a capoeira já é uma síntese brasileira. Então a capoeira, Vanessa, ela é um conteúdo brasileiro. Hum. Então, é considerado um patrimônio histórico brasileiro. Ninguém é dono da capoeira como prática. A capoeira é uma coisa brasileira, como a yoga é indiana. Só que eu venho trazer uma yoga, então, brasileira, que é exatamente isso. Essa junção, então, de várias técnicas que eu achei que era pertinente, que era complementares à yoga. Então, Então o professor Renato Mendes abrasileirou a ioga, seria isso? exatamente, exatamente. Entendi. E fazendo isso, né, hoje, com esses alunos que vão vir aprender com o professor Renato Mendes, que vai aprender essa técnica, o que que esses alunos podem esperar, né, dessa ioga enquanto negócio, enquanto possibilidade, né, de estar atraindo pessoas, de público-alvo? Como que você construiu tudo isso? Ó, é uma grande oportunidade de negócio. Uma grande oportunidade, porque o método é um método que vai juntar elementos que os professores de educação física já têm acesso. Alongamento, aquecimento de articulação são coisas que a gente trabalha em qualquer prática. Então, Então, o seu aluno, ele assim, tem que ser graduado em educação física, não tem? olha, Vanessa, Até para deixar isso bem claro, a gente né? tem vários níveis, né? Você pode ser um Sim. instrutor de yoga, né? Que você trabalha junto com outro professor, por exemplo. Você tem um professor da academia que ele tem o CREF, vamos dizer assim, ele tem autorização para dar aula. Então você vai ser um instrutor de yoga ao lado de um professor que tem a qualificação necessária para estar ali como profissional responsável. Porque, por exemplo, Hum. vou te dar um exemplo, né? Você está lá fazendo aula comigo, com o meu estagiário, você passa mal, quem que vai te socorrer? Né? Então, essa preocupação do conselho é mais nesse sentido, né? De você ter uma qualificação não só naquela prática que você está ensinando, mas em tudo aquilo que te qualifica para ser professor de educação física, né? Como Entendi. salvamento, como técnicas apuradas, saber o que que é anatomicamente o seu músculo, o seu corpo, como que estrutura, o que que é um ligamento, um músculo, né? Uma estrutura óssea. Então, Sim, todas essas partes te qualificam como professor de educação física para estar ali, qualificado. Mas o instrutor de yoga, ele vai seguir uma trilha, ele vai seguir um método, né? Então, vamos embora ver. Tem muitos instrutores de técnicas específicas, né? Eu tenho instrutor de corrida, eu tenho instrutor de capoeira, né? Dentro da capoeira também eu tenho instrutor, aí tem o mestre, sim. contramestre, né? Tem o professor de capoeira, então tem o estagiário de educação física, então eu tenho várias categorias. Então, para falar especificamente, eu deveria conhecer a possibilidade, né, da pessoa crescer profissionalmente. Então, Sim, se ele é um estagiário, ele pode ser um estagiário e trabalhar com yoga para ele se desenvolver para ser um professor de yoga. Né? Se ele é um praticante de yoga, ele pode fazer o curso e falar assim: não, eu desenvolvi pelo método Renato Mendes, eu consegui chegar, né, instrutor de yoga. Não é um professor de yoga ainda, entendeu? Então entendi. ele tem camadas e níveis de De se chegar nisso. aprendizagem, Por exemplo, né? para ele chegar no curso Meu Prêmio, ele tem que ser professor de educação física. Não tem jeito dele chegar lá sem esse conhecimento, né? Então, para chegar, Tem que então, conhecer e anatomia, tem uma conhecer série várias coisas de. que é um pré-requisito para fazer o meu curso, por exemplo, esse curso mais avançado. E eu perguntei isso porque, assim, nós vemos hoje, né? Eu quero deixar isso claro para vocês, porque negócio ensina, porque nós queremos trazer realmente credibilidade, né? Às pessoas que nós estamos trazendo aqui, porque nós sabemos quem nós estamos trazendo. Então, nós estamos trazendo realmente profissionais que dominam, que sabem do que estão falando, porque hoje nós estamos vendo, né, professor, infelizmente,
infelizmente, várias pessoas aí cometendo erros graves com a vida humana. E quando se trata de saúde, de bem-estar, nós precisamos saber com quem nós estamos nos conectando Com e nas certeza. mãos de quem nós estamos colocando Uhum. essa E banalizando, né, responsabilidade mas e porque banalizando. banaliza o conhecimento científico é uma coisa que eu não fiz, né? Porque Exatamente. muita gente se acha dono da yoga, mas talvez não leu nenhum livro de anatomia, né, na vida inteira, né? Então, Exatamente. isso te qualifica como praticante, não como professor. Sim. Então, por que que eu falo isso, Vanessa? Porque eu já trabalhei nos cursos de formação de professores de Goiânia, né? E nos maiores de Goiânia eu já trabalhei. Então, eu trabalhei no curso de Educação Física da Federal, por exemplo, que formava professor de Educação Física, Sim. né? Então, na Faculdade de Araguaia, por exemplo, também, né? Como professor de disciplinas também de formação de professores, né? Na Zefego também, aonde eu fiz especialização, depois eu fui professor também. Então, aonde eu fui professor, eu fui aluno, eu fui professor, né? Então, isso também me deu essa condição de perceber, enquanto aluno e enquanto professor. Por isso que eu estou te De falando ver os que dois dos lados, dois então. lados, que Sim. na yoga eu tenho consciência e tranquilidade de falar disso exatamente por isso, que eu posso falar enquanto praticante, enquanto professor, né? E desenvolvedor também de métodos que pode ajudar professores a entrar nesse mundo e sem ter esse preconceito, essa trava de não se desenvolver por uma questão externa. Né? Cada um tem que buscar a sua yoga dentro de si. Eu costumo dizer isso, Vanessa. Cada um tem a sua yoga dentro. Se você começa a praticar yoga, a yoga vai te revelar uma yoga diferente da minha. O método vai te dar o caminho, a entrada na yoga, mas depois você desenvolve. Porque eu entro pelas asanas, pelas posturas, mas depois você vai para a meditação, você vai para a respiração, você vai para a sua conexão espiritual, que é sua, não é religião. Independente religião. Independente de religião, Ok. a religação com Deus, ou a religação com o seu espírito, a religação com o universo, é você que tem que fazer. Eu não posso fazer isso por você. Você Eu não não vai tenho canal, eu não interferir, tenho né? canal para passar você por dentro. Então você que busca as suas conexões. E a yoga te mostra isso. Com certeza te mostra. Porque a hora que você fica numa postura mais difícil, ela te traz no corpo aquela vivência. A vivência o quê? Entendi. Quando eu faço isso, essa postura, me traz o quê? Me traz um trauma? Porque tem postura que traz o trauma. Né? Se você faz o bebê feliz, por exemplo, e começa a trabalhar muito essa questão pélvica, né? Muito essa questão da lombar, da barriga, que está o sentimento, né? O lado mais sentimental da gente, né? Não tem esse lado sentimental? Quando Sim. você olha para a pessoa que você gosta, não dá aquele friozinho na barriga? Então, esse friozinho na barriga é esse cérebro, né? Esse cérebro emocional que você tem aqui na barriga. A barriga é o cérebro emocional. Então, quando você faz yoga, que você começa a dominar a barriga, você começa a dominar os seus próprios sentimentos. Eu fiz a postura, gente, do bebê feliz e eu achei muito interessante, porque realmente a sensação que me deu, professor, foi uma sensação de infância mesmo, sabe? Uma Exatamente. sensação Tem gente totalmente que me fala, Vanessa, tem gente diferente. que me fala que vê ela dentro do útero de novo. Isso é religião? Não tem nada a ver com religião. Isso é você buscando a sua própria memória quando você era lá dentro do Uma útero. memória meio Quando você afetiva, né? completamente. E é uma memória fetal, uma memória profunda. Está gravada lá no seu cérebro mais profundo. Então, quando você acessa isso, é maravilhoso. Né? Quando você toca na sua própria orelha, a orelha, se você reparar, é um feto. Sim. Né? Quando você toca na própria orelha, que tem as terminações nervosas de todo o seu corpo, né? Que a gente trabalha isso, que é o toque, né? Tem lá na frente, né? Sim. Vou dar um spoiler, tá, Vanessa? Não vou falar, não. Mas dentro Pode falar desses, que nós queremos dentro saber. desses métodos mais avançados que eu estou elaborando e testando e tal, tem um lá em cima, assim, mais, né, do que eu estou chamando de Black, né? Que é um curso mais Black, que é exatamente eu trabalho por siglas, né? Que eu vou aquecimento, alongamento muscular, aquecimento articular. O que que é aquecimento articular? Você vai mover as articulações para que ela aqueça e que ela se lubrifique. Né? Quando você move as articulações circularmente, o corpo joga para dentro dessa articulação um líquido chamado líquido sinovial. Então a articulação ela fica mais mole. Então, por isso que aquecer a articulação antes da postura te dá uma postura mais confortável. Tá entendendo? Então o método tem Entendi. uma sequência que eu vou destravando o seu corpo para chegar na postura. Então eu vou pelo alongamento, alongando os seus músculos para poder encaixar. Aí eu vou na aquecimento das articulações para poder as suas articulações aceitar aqueles músculos mais relaxados ou mais contraídos, depende da postura. E eu vou trabalhando grupos musculares diferentes. E aí eu chego na postura, né? Então eu vou lá, ó, A, P, né? Então, ó, alongamento, aquecimento, postura. Depois eu tenho movimento e massagem. Então eu tenho AAPMM. É a sigla que eu estou trabalhando até chegar no nome mais comercial. Mas então, para dar um spoiler, né, seria essas siglas. Então,
PMM. Seria, então, alongamento, aquecimento, postura, movimento e massagem. Então, a massagem é automassagem. Aí eu trouxe Entendi. o Do-In, porque eu também sou massoterapeuta, que é uma das formações que eu trouxe também. Aí eu trouxe a massagem para dentro da yoga. O que que é? Eu me tocar. Então, quando eu estou fazendo a postura, eu também me toco em alguns pontos para poder ativar aquela consciência maior que a gente estava conversando, que é Sim. esse alinhamento entre corpo, mente e espírito, né? Que você alinha os três e tem essa consciência plena, né, da sua vida naquela postura. Então, a postura te revela quem você é. Então, você pode ter certeza que se você não tem equilíbrio emocional, você não consegue ficar numa perna só. Então é bem relacional mesmo. Se você tem a panturrilha, né, o tríceps dural ali, né, que é o músculo, o tríceps aqui da perna, né, que o povo chama de batata da perna e tal, né? Sim. Se você tem ela muito travada, com certeza você não vai dar conta de fazer a postura. Alguma Gente, tem uma postura. postura lá, que é uma postura que ele nos coloca, né, com a mão para frente, não é isso? Uhum, E ele falou que isso tem a ver com alinhamento de vida, né? E eu achei muito interessante isso que exatamente. ele trouxe. Eu não quero falar muito, porque vocês vão ter que procurá-lo para poder fazer essa aula. Mas a gente consegue ter muito essa percepção, né? Do olhar para frente, do se concentrar no movimento, do se concentrar no corpo, né? Exatamente. Por isso que eu chamei de oração corporal essa primeira conexão que a pessoa tem com a yoga de Sim, oração corporal. Por quê, Vanessa? Porque na oração corporal você conecta com você mesmo. Então você canaliza para onde você quiser. Então você canaliza para o seu Deus, para aquilo que você acha que você acredita, que você acredita. Eu não interfiro nessa conexão sua com você mesmo. É você que se conecta com você e a yoga te mostra esse caminho. Né? Então, nesse caminho aí, no final, a gente tem uma frase que é assim, ó, você, no final da última postura da sequência, você agradece pela sua vida. Então, você agradece pela sua vida. É o universo, é Jesus, é quem você quiser, quem você sentir no coração. Então, a yoga te mostra isso no coração. Né? Quando a gente aquece as mãos, né? Que tem um movimento que a sim. gente aquece a mão e traz essa chama para o coração, muitas das minhas alunas que são evangélicas falam que o coração dela se ilumina. Que o coração dela se ilumina como aqueles quadros de Jesus, que o coração dele se ilumina, jogando luz para as pessoas. Então, ela tem aquela sensação. Eu vou falar o contrário disso, Vanessa? Você acha que eu vou falar o contrário disso? Fala assim, não, é isso mesmo. É o Espírito Santo mesmo. Acredita nisso que é verdade, porque é verdade para É ela. verdade para ela. Para ela, ela está vivenciando aquilo. Ninguém tira isso É uma dela. experiência dela, Ninguém tira essa né? experiência dela, Vanessa. Imagina, eu Muito tenho bom. 70 alunas de espera, esperando uma vaga para poder fazer minha aula. Porque elas estão se conectando com elas mesmas. Elas se sentem muito mais poderosas, muito mais. Então, tem muitas pastoras que fazem a minha aula. Então, assim, para quebrar isso de vez, Vanessa, de Ok. vez, eu tenho pastoras que fazem a minha aula de yoga e são maravilhadas. A gente pode até, em outro momento, fazer entrevistas, mostrar, porque assim, se isso for ajudar a quebrar, E vamos trazer que eu quero sabe? ouvir a experiência Exato, dessas Vanessa. Acho que pessoas. a gente pode marcar o próximo, né, o podcast nessa Vamos perspectiva, marcar porque sim. se for para quebrar o preconceito, Vanessa, se a gente chegar nas pessoas, chegar em mais pessoas, eu topo. Eu topo o desafio da gente quebrar essas barreiras e a gente começar a popularizar de verdade, meu, de verdade, sem pormenores, sem mimimi, sem nada. E o Porque, negócio em cena tá para isso. Nós queremos exatamente, realmente trazer pessoas que estão não só trazendo novidade, né, eu acho que para o mundo, porque eu acho que o mundo precisa ouvir, nós precisamos sair um pouquinho dessa redoma que nós estamos vivendo, né, e o digital, ele está nos possibilitando isso, conversar, atingir um público maior, mas ainda falando ainda sobre empreendedorismo, né, nós conversamos um pouquinho aqui antes sobre a marca, né, aham. é a marca? É Renato Mendes? Vai ficar Renato Mendes? Como é que está sendo essa construção? Porque eu acho que todo mundo tem muita curiosidade, porque quando nós falamos de negócio, nós estamos falando de negócio em cima, nós estamos falando realmente de uma construção de um negócio, de uma construção de um legado. Toda essa sua história, professor, faz parte desse legado que você vai deixar. Então, como é que é essa questão da marca, né? As pessoas que comprarem o seu curso, o que elas podem esperar de apoio em relação a esse negócio? O que ela vai carregar da sua metodologia, do seu negócio para o negócio dela, para que ela também tenha resultado? Olha, Vanessa, a gente vai disponibilizar uma trilha completa, né, de aulas, de dicas, porque hoje em dia está muito assim, Vanessa, muito superficial, Sim, né? Então eu estou usando o digital para chegar em outro nível também. Eu estou usando o digital mais como uma ferramenta de chegar nas pessoas. Mas não é o objetivo ficar no digital, é exatamente tirar as pessoas um pouco do digital, né? Trazer essa consciência corporal te traz que você enjoa. Quando você começa a fazer yoga, você começa a enjoar do celular.
Você começa a ver o celular de uma forma diferente. Eu dou uma dica aqui: tira as notificações do seu celular, não deixe ele te acessar, não deixa você ser escravo dele. E eu tive essa consciência depois, que eu fazia as posturas de yoga e olhava para o celular, aquilo já não dava muito conexão. Então, o que eu fui percebendo? Eu falei assim, ele não vai me acessar, eu vou acessar. Então, eu tirei todas as notificações do celular, então, quando eu quero ver alguma coisa, eu vou até o celular. O celular não Entendi. tem acesso a mim. Então, uma das coisas que mudou a minha vida, isso mudou a minha vida. Porque ele ficava me apitando, ele ficava me chamando Mas você é a todo contra momento. celular? Não, completamente não. Eu acho que a gente tem que usar como uma Ok, ferramenta. Eu acho, Vanessa, tudo é a mesma coisa que você pensar uma faca. Ela não ajuda você a fazer o seu alimento, sim, né, e tudo, mas ela pode ser uma arma também. Então é como você usa. Eu não acho que a tecnologia é a vilã, né? Eu acho que demonizar alguma coisa é a mesma coisa. Se eu falasse demonizando a tecnologia, eu estaria sendo hipócrita, né? Usando esse canal para chegar em mais gente, né? Então eu sim. acho que é uma ferramenta. Né, como as outras ferramentas são usadas para o bem ou para o mal, né? Como Nesse sentido. utilizá-la da forma mais Como adequada utilizar? que vai te trazer realmente 15 minutos. Se você, né, não quer ter contato nenhum com o celular, mas o celular te traz a aula de yoga, imagina que maravilha. Né? Então, uma exatamente. das perspectivas que você estava falando, né, de futuro, é que eu qualifico essa pessoa de dar 1 hora de aula a partir já da quarta aula do meu curso, a pessoa já tem a condição, Vanessa, de dar uma aula de 1 hora de uma trilha sequenciada, tranquila, sabe, de alongamento, aquecimento, algumas posturas, você já começa a introduzir algumas posturas já. Na quarta aula que a pessoa tem, ela já tem condição de dar uma aula de yoga. Então ela vai ter segurança, né, Segurança. através da sua metodologia, de que ela já vai estar apta a conseguir conduzir essa aula aí de uma forma que ela vai realmente trazer um resultado Exatamente. para Se for esse aluno. praticante, então, melhor ainda. Se for professor de educação física, melhor ainda. Ou seja, tudo isso vai qualificando. Então, o que que eu falo para a pessoa? Vê a sua yoga. Como que tá a sua yoga? Porque todo mundo tem a sua yoga, Vanessa. Sim. Ela só não está desperta. Vamos dizer assim, eu tenho que despertar em mim. O que que é yoga? Porque yoga, na verdade, é como viver nesse mundo. Como que a gente vive nesse mundo? A gente vive angustiado? A gente vive preocupado a todo momento? Então não está certo. Você não acha? A gente foi feito para viver estressado? Para morrer de infarto? Não. Então isso me trouxe uma outra perspectiva de vida. Que nós temos que trazer a qualidade para dentro da nossa vida. Como que eu trago essa Eu qualidade? A posso yoga me dizer que ela mostrou é isso. É uma uma postura postura de perante a vida. vida? Exato. Ok, ok. Né? A yoga passa a ser, então, um posicionamento. Um Posicionamento. posicionamento perante a vida. Então, perante a vida, por exemplo, a pessoa está me ligando, mas não é horário de eu atender ninguém. Eu estou dando aula. Como que eu vou atender alguém? Então, eu não atendo É ninguém. o estar no É o estar presente, no né? Então eu presente estou aqui, mesmo. se eu estou aqui conectada com você, eu estou conectada com você, né? Então eu Vanessa, não vou ficar vamos lembrar mexendo. aqui para eu dar um exemplo, para eles verem como que você vivenciou isso. Eu te busquei na sua casa, a gente foi até a minha aula, Sim. eu não peguei no celular em nenhum momento. Não sei se você reparou. Não pegou. O que que Não, aconteceu, reparei Vanessa? sim. Olha que coisa mais louca. Tinha uma ligação, né, que a tia da minha mulher tinha falecido Naquele dia? naquele dia. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, imagina, eu cheguei na casa da minha sogra e falei assim, onde você estava? Eu falei assim, meu horário de chegar aqui é esse. Cheguei no horário, o que que aconteceu? Você não olhou o celular? Não, estava envolvido dando aula. Então, naquele momento que eu estou dando aula, muita gente me fala assim, Renato, e se for urgente? Urgente, liga para a polícia. Se for caso de vida ou morte, é o bombeiro. Pessoas mais qualificadas que eu para conseguir socorrer naquele momento. Não que eu esteja sendo, vamos dizer assim, insensível, não é isso. Uhum. Mas é assim, se você está presente, você tem que estar presente. Isso é a grande diferença da minha aula. Vanessa, todo mundo que participa da minha aula percebe que se eu estou dando aula, eu estou dando aula de verdade. Não tem nada que me tire daquela concentração, porque é isso que vai dar qualidade no final. É essa energia que você leva desde o início, aquela concentração, aquela forma de fazer, sequenciada, pensada, respirada, com a mente livre de qualquer preocupação, é que te dá a qualidade no final. Para no final você agradecer pela sua vida e sentir essa gratidão vindo de dentro daquela chama que você acendeu durante a prática. E o seu aluno vai ter essa percepção Exatamente essa nesse percepção. material digital. Esse material digital, ele vai ter uma trilha, igual você nos explicou, ele vai ter as videoaulas provavelmente gravadas. E as aulas também ao vivo também que a gente vai planejar. Ok. A gente vai ter aulas ao vivo também. Aí pro nível Black, né? Esse inicial vai ter aulas gravadas, e-books mais fácil de compreensão, nível inicial, né? E níveis mais avançados, claro, vai ter aulas
né, online, presenciais, né, e tudo mais. E o Cortella, que me desculpe, eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor, já pegando a deixa do Cortella. O Cortella fala que, né, hoje vaca não dá leite, né? Mas vou fazer uma pergunta: dá dinheiro? Para quem quer falar, eu quero ganhar dinheiro com isso. Dá dinheiro, professor? Com certeza. Hoje em dia, se você pensar o que as academias estão pagando para os personal trainers e para as pessoas que conseguem fazer algo diferente, você vê que é um mercado escasso de profissionais bons. Você já procurou, você Sim, sabe. Para sim, você confiar num instrutor de academia é meio difícil, né? Não é preconceito, é porque sim. a hora-aula ali é paga, né? É ridículo se você vê a hora-aula de um professor de educação física. Então, eu considero que não se paga bem os professores, é uma desqualificação mesmo do esforço que a gente faz para ter esse conhecimento. Donos de academia, vocês estão escutando, né? Tem que pagar melhor os professores aí de Com educação certeza, as pessoas física. não percebem que a qualidade está na qualificação do professor e não dos equipamentos. As pessoas acham que é o equipamento, Vanessa. E não é o Hum. equipamento. Os melhores treinamentos são com peso livre. Sim, percebo isso demais no dia a dia. Então, por quê? Vanessa, vamos embora. Eu trabalhei muito tempo de personal trainer, posso dar essa contribuição também, que eu acho que é legal para quem está assistindo, né? Não Sim, achar que é só que a gente está falando só de yoga, né? É um método que abarca muito mais coisa, né? sim, Multifacetada, né? Como diz a Delita, né? Me chamou, né, sim. na coluna dela, falou que eu tenho uma formação multifacetada, né? Eu achei É, legal gente, o essa. professor saiu na coluna da Delita Costa, depois vocês dão uma olhadinha lá para. Foi bem bacana, foi uma surpresa para mim, eu não sabia, quando eu vi eu achei surreal, né, porque a Delita já teve aula comigo, então é uma aluna maravilhosa, né, ela é professora de yoga, né, mas ela tem em mim uma referência bacana, a gente tem uma relação muito legal, né, então eu respeito muito, um beijo aí, Adelita, tudo de bom para você. Então, nesse sentido, Vanessa, como que você vai confiar no equipamento que foi feito por uma pessoa de 1,80? Você vai entrar no equipamento, o equipamento não foi feito para você. Por mais que você adapte, que você puxe e tal, os ângulos são diferentes. Eu estudei isso lá na Sim. Europa. Eu vi que lá, a partir da biomecânica, se você muda um centímetro já muda completamente o ângulo. Mudou o ângulo, você está prejudicando os seus ossos, prejudicando a sua articulação. Então, por que que eu falo com meus alunos? Eu não trabalho com peso. Você viu que a minha aula não tem peso. Não. Eu uso peso corporal. Por que o peso corporal? Porque é o peso que você vai carregar, ué. Se você está excesso de peso, na yoga você vai perceber que tem que perder. E não alguém que está te falando que você está gorda. Você que vai perceber que naquela postura você não dá conta de fazer. Por quê? Porque está muito grossa a coxa, não está dando conta de fazer. Ou seja, tem que perder um pouquinho. Mas a yoga que te mostrou, você se percebeu e não alguém está te impondo. Então não é uma dominação sobre o corpo do outro. Nós não estamos falando de padrão. Exato, não estamos falando de padrão. Eu tenho alunos que fazem todas as posturas e são consideradas gordinhas pelos outros, mas quando você faz o IMC dela, quando você faz a bioimpedância dela, o músculo dela tá ali fortão. Então, se ela tem aquela gordura por cima, mas o músculo por trás, ele tá forte. Hum, Né? Então, a gente tem essa diferenciação, não tem padrão na yoga. Então, tem muita gente que é maravilhoso na yoga e que é um pouco, né, considerado gordo, vamos dizer assim, ou sobrepeso, né, vamos dizer assim. Não tem nada a ver. Se o seu músculo consegue fazer aquilo e você consegue desenvolver isso pelo equilíbrio, você consegue desenvolver e isso vai aparecer. Em algum momento, Vanessa, você vai ter necessidade de mudar. Mas tem que sair de dentro, senão não é verdadeiro. Se você está mudando pelo seu marido e está falando que você é gordo, é horrível isso, porque você está mudando por ele. Quando você, em algum momento você termina com ele, você vai voltar a ser gorda de novo. Por quê? Porque você não mudou você. Você está fazendo uma coisa pelo outro, então é autoafirmação, né? Se a gente fala, hoje em dia está falando de validação, né? Eu preciso de validação do outro. O que que é isso? sim. Baixa autoestima. Então a yoga te dá uma autoestima. Sua perna vai engrossar, sua barriga vai entrar para dentro, você vai ter uma respiração melhor, você vai dormir melhor, você vai ter uma disposição melhor, você também tem um equilíbrio melhor, você vai ter uma mente mais clara, decisões mais claras para você desenvolver. Todas essas qualidades te dão um up para cima. Você não quer ser aquela pessoa que as pessoas estão vendo, você quer equilibrar, você quer alinhar aquela pessoa bonita que você se vê por dentro, uma pessoa por fora. E isso vai te dando cada vez mais autoestima, cada vez melhorando. E isso não tem fim. Eu costumo dizer para as meninas, teve uma menina que falou assim, professor, eu não vou fazer aula mais, porque eu já aprendi tudo. Eu falei assim, então você não aprendeu nada, porque a yoga não tem fim. A partir do momento que você acha que sabe tudo, é exatamente naquele momento que você disse que você não sabe nada. Você está dizendo que não sabe nada, porque ela é infinita. Hum. As posturas são infinitas, por quê? São infinitas para você. Eu posso fazer postura que você nunca vai fazer, e você fazer posturas que eu nunca vou fazer. E que você tem que adaptar a partir desse momento que você entende um método, mas que traz outras perspectivas para poder acrescentar.
Então, na minha perspectiva, eu faço uma anamnese, né, que eu faço um treinamento específico para você, pelas suas características. Então, é muito customizado. Então, vamos lá. O método Renato Mendes, que é o mais básico, é meio geral. Você pode fazer coisas simples que não vai te prejudicar e só vai melhorar para você atingir o outro nível. Mas quando chega no outro nível, aí é customizado. Aí é um treinamento para a Vanessa. A yoga da Vanessa é o desenvolvimento da Vanessa. Então, existe uma personalização. Personalização, uma customização do treinamento específico para você. Então, é um oceano azul, então, de Com certeza. possibilidades. O seu aluno ele pode esperar aí atuar nesse mercado realmente com um diferencial, não só pela metodologia, mas pelo próprio conhecimento que ele vai trazer agregado a essa metodologia, que vai ser aplicado de forma intencional e direcionada, seria Exatamente, isso? exatamente. Seria um personal trainer de yoga, vamos dizer assim. Essa Entendi. customização mais em cima seria um personal trainer qualificado na yoga. Olha só que bacana isso. Porque se você é um personal yoga, vamos dizer assim, né? Vamos dar esse, entre aspas, né? Não estou criando um termo, mas né? Você vai ter uma qualificação mais profunda para individualizar, para customizar. Então você vai trazer elementos ali. Não, essa pessoa está encurtada naquele músculo. Não, peraí, então vou fazer um alongamento específico aqui da ginástica, que é o 3S, por exemplo, né? Você conhece o 3S, Vanessa? É o contrário. Você já Sim. ouviu falar dele? Três É um S's? alongamento que você faz ao contrário. Então, você quer alongar para Não, não frente, por sei. exemplo, você alonga para frente e força para trás. Então, você está forçando ao contrário do que você quer. Mas quando você relaxa, vai mais. Ó. Olha aí. Olha o Entendi. exemplo, tá vendo? Então, você consegue, pela técnica da ginástica, por exemplo, por isso que aquelas mulheres fazem aquela abertura Sim. fantástica. Porque elas fazem ao contrário, força o músculo ao contrário e fortalece ele a relaxar. Então, eu trago isso para yoga. Então, quando a pessoa relaxa, ela consegue entrar na postura, ela vê que é possível para ela também. A partir do que é possível, construa a sequência. E qual Entendeu? que é o tempo, assim, mais ou menos, porque eu sei que igual você explicou, cada pessoa tem aí os seus limites, né, e ele Uhum. vai colocando isso. Mas em média, qual seria um tempo para a pessoa Ótima começar a pergunta. pegar essa Ótima pergunta. postura? Ótima pergunta, porque tem um termo científico aí para gente usar aqui, Vanessa, e que quase que ninguém da educação física conhece. Que isso significa que chama adaptação neuromuscular. O que seria uma adaptação neuromuscular? O que você pensa, o que você realiza. Se eu te colocar agora para jogar futebol, que eu falar assim, chuta aqui com a direita, seu chute vai ser muito pior do que o meu, certo? Sim, Independente se eu te conheço ou não, sim. porque você não tem essa vivência. Então, quando você que dispara esse choque, vamos dizer esse choque, porque é um impulso elétrico que faz seu músculo contrair. Então, esse impulso elétrico ele vai ter uma força. Quando você treina aquilo repetitivamente, muitas vezes, esse impulso vai ser mais forte. O que a gente fala de engrossar sinapses. Então, vamos embora lá. Um pensamento que você tem todo dia, por exemplo, você tem que fazer uma coisa todo dia. Escovar os Escovar os dentes? dentes. Você pensa em escovar dente? Você já não pensa em Não, escovar dente, você já já vai chega e já põe natural. natural. Você não pensa na ação, você está pensando em outra coisa e isso aqui está realizando Ele não é? começa através da ação e depois ele fica automático, seria Automático. isso? Então, 3 meses. 3 meses. Tá? Então, para ser bem claro, então as academias usam esse conhecimento, já tem esse conhecimento, Vanessa. Por quê? Porque te exige que você faça um plano de 6 meses a um ano, certo? Sim. Por quê? Porque já sabe que você vai desistir antes dos 3 meses. Hum. É porque acaba que o Até adaptar, você resultado vai resistir. adaptar, Que essa sim, adaptação dói. Vanessa, treinar dói. Todo mundo sim, sabe disso. Adaptar dói. Sair da zona de conforto dói. A yoga vai te doer. Ela vai te mostrar coisas que você não queria ver. Músculos que estão travados que você não queria que aparecesse. Uai, entendi. que dor é essa que eu não tinha? Você fica grilado com a dor que aparece, ao invés de ver que aquilo é exatamente o fundo da sua dor. Entendeu? Não é a sequência, não é a origem. Se você resolver aquele músculo vai entrar em harmonia com os outros que estão do Sim, lado e vai te dar essa consciência daquele movimento, daquela contração, daquele relaxamento. Então isso vai te dar uma qualidade, não vai ter dor mais ali. Então eu vou prevenir a dor, eu vou antecipar a dor. entendi. A gente antecipa a dor e depois, através dessa antecipação, o meu corpo ele vai sendo condicionado Ele vai e adaptando aí aquela eu prática e vou vai construindo uma outra consciência a partir dessa prática. entendi. A que você atribui hoje o seu sucesso, né? O seu sucesso como professor, o seu sucesso como empreendedor, né? Porque tudo que a gente faz acaba sendo uma construção, e você me contou toda uma história e dá para perceber essa construção. Então, a que que você atribui?
Mas, Vanessa, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sempre estou buscando conhecimento. Uma coisa assim que me marca como característica é eu ser muito curioso. Então, eu tive momentos na minha vida que eu falava assim, não, esse ano eu vou estudar uma coisa específica, estudar uma coisa, né? Então, eu tinha muito problema de idiomas, né? Antes de ir para a Espanha, eu tinha muito problema para ir. Imagina, é um idioma relativamente fácil que todo mundo acha que sabe falar e que não é verdade, né? Depois de 3 anos na Espanha que eu vi que eu não sabia falar, Uhum. né? A gente acha que sabe, mas na hora que para conjugar os verbos corretamente é super difícil, né? Sim. Então, essa busca por conhecimento, eu acho que me deu mais esse volume, vamos dizer assim, né? O volume. Mas o volume não te dá sucesso, né? Não Sim. necessariamente, né? Às vezes tem um misto de sorte, um misto, né? Mas eu acho que o fundo, que não tem jeito de não ter, é a disposição, a permissão. Essa coisa assim de você estar disponível e disposto a lutar. Acho que isso que é a base de tudo. Depois disso, qualquer coisa que vem depois, ela vem em consequência dessa disposição que você tem para a vida. E isso a yoga também traz, Vanessa. A yoga Entendi. traz a disposição para você estar pleno, pronto. Então eu costumo dizer para as meninas no final, né, quando eu estou lá, a gente está relaxando, fazendo os últimos alongamentos e tal, para a gente ir embora, né, relaxando um pouco. Eu sempre falo para elas: estão prontas para matar o seu leão do dia. Vocês Então, estão isso preparadas reflete muito bem a postura diante da vida. Então, diante da vida. modifica tudo isso. Por isso que a minha aula começa às 7 horas em ponto, Vanessa. Eu começo, Entendi. bom dia, 7 horas. Bom dia, 7 horas. 7 horas, seu dia começa de forma plena, de forma equilibrada, de forma que você tem uma respiração consciente, que você está pleno, que você está ali presente. Ou seja, você programa o seu cérebro para passar o dia. Você programa a sua mente para estar concentrada, relaxada, limpa, plena naquele momento. Se você treina isso nas primeiras meia hora, isso já tem estudos comprovando. Nas primeiras Sim. horas do dia, se você aquele humor dos primeiros minutos, das primeiras horas do dia, reflete o seu dia todo. Então, se de manhã você levanta, bate o dedinho numa quina, você passa o dia inteiro com raiva. Por mais que você não perceba, aquilo ficou gravado como um start inicial né, do seu dia. Se você começa com a yoga, imagina você passar o dia inteiro relaxado, concentrado, né, com a mente limpa. Então, essa consciência plena de todos os momentos, se olhando de cima para ver o que está acontecendo em volta. Né? Quando você vai dirigir, Vanessa, para mim é totalmente diferente de dirigir agora. Eu dirijo já pensando todo mundo que está em volta. Então, esses dias o cara ia bater em mim, ele veio para bater em mim, eu consegui desviar, mesmo ele estando do lado, Sim. né? Mesmo pela visão periférica, né? Eu consegui ver esse movimento. Então, você começa a ter uma consciência mais e de espaço também, espacial. Até a nossa visão periférica, ela dá uma ampliada, assim, ó. Você começa a ver mais amplo, você começa a perceber mais coisas ao redor, você começa a valorizar os detalhes. Você começa a valorizar o cheiro que você entra no local, a valorizar alguma coisa que te chama a atenção, você começa a ter essa consciência maior. Então, nosso corpo fica mais sensível, fica mais esponjoso a captar tudo que está em volta. E isso te dá uma qualidade também de refletir sobre a sua vida, porque você adianta algumas coisas. Você vê que a pessoa está te olhando ruim aqui pelo lado, aqui, a pessoa não está vendo o que você está vendo. E às vezes você consegue detectar antecipado até da pessoa olhar para você diretamente. Gente, ele vê tudo, então, tá? Então, cuidado aí com as expressões, né? Cuidado com as microexpressões faciais. Professor, você no início, né? Não sei se eu te chamo de professor, se eu te Do chamo de jeito que você quiser, você, vai, do jeito que mas você quiser. Pode. vamos Nós já, pensar um já nos conhecemos um pouquinho. pouquinho, pode ser mais tranquilo. Pode. Vamos pensar um pouquinho nessa construção, né? Nessa construção de negócio sua, porque eu adoro negócio, né, gente? Então, eu tenho que sempre voltar aí para essa área. Eh, Quando você fala, né? Você falou assim: olha, no início eu não gostava de falar muito, eu não gostava de aparecer, e surgiu essa necessidade exatamente por questão de eu querer popularizar, de eu querer falar uma linguagem mais próxima para as pessoas entenderem o que que é essa yoga. E aí, o marketing hoje, né? Nós falamos um pouquinho da marca, sua marca é Renato Mendes, falamos um pouquinho da construção, né, dessa metodologia, o que que essa metodologia pretende, e aí o marketing veio na sua vida para te ajudar a organizar essa construção. Em relação hoje ao seu desenvolvimento aí, né? Você busca atingir qual público? Como é que você está direcionando hoje o seu negócio por esse caminho?
O que que você tem feito hoje que tem trazido, como você falou assim, sair até da sua zona de conforto, do falar, do vir aqui no podcast, do participar. O que que você tem feito? Quais os movimentos de negócio que você tem feito e que isso vai contribuir diretamente com os seus alunos? Ótimo, ótimo. Teve um tempo atrás, Vanessa, eu abri até uma empresa mesmo, né, um CNPJ, para trabalhar, é um spa, né? Spa Centro de Treinamento Pessoal, que eu chamava, né? O nome era esse. Mas depois eu passei no concurso, né? E eu sou funcionário público, né? Então eu Hum. sou da Prefeitura de Goiânia, funcionário público. Professor. Professor, Ok. né? Essa coisa do professor, né? Que você falou assim, chama de professor ou não, né? Tem muita gente que ministra aula e acha que é professor, e não é, né? Tem uma qualificação específica, né? Você tem que ter Sim, uma licenciatura para ser docência, professor, né? né? Então, essa questão, você pode ficar tranquila, né? Pode chamar de professor, não tem problema, porque tem essa qualificação, né? Tem gente que não tem, né? Mas eu não importo, né? Pode me chamar de você, professor, não tem problema nenhum. Essa questão do negócio, é uma questão que eu acho que o céu é o limite. É um oceano azul, como você falou, tá? Eu, em algum momento, posso deixar de ser professor, né? Concursado, né? Eu tenho concurso, já sou efetivo. É uma segurança, mas eu também posso deixar, né? Em algum momento, se a yoga, porque a yoga chama, ela chama a participar, Vanessa, você não tem escolha. Olha só, eu fiz mestrado em futebol. Aonde que eu vim parar? Na yoga, né? O infarto me jogou para uma atividade que seja mais moderada, mais tranquila, vamos dizer assim, que não é, né? Mais tranquila no sentido do coração não atingir batimentos muito altos que eu não posso mais. Então eu tenho que trabalhar ali leve, Frequência moderado, frequência cardíaca. cardíaca não posso passar muito. Então eu estou Uhum. ali na zona leve, moderada, né? Então na yoga eu fico controlando ali com o relógio, né? Digital, controlando se o meu batimento não sobe muito, porque, né, eu tenho 4 stents, né, no coração. Então, é uma coisa que eu me preocupo um pouco. Então, o céu é o limite. Se a coisa começa a crescer muito, eu também estou disposto a crescer junto com ela. Então, eu respeito muito o movimento do mundo, velho. Entendi. Eu respeito o Muito movimento bom. do mundo. O mundo está me chamando para isso, me chamou para cá, eu estou aqui. Passei no concurso para dar aula de futebol, começar a dar aula de futebol, treinamento funcional, personal trainer e Então tal. você não é Nesse igual a concurso. Gabriela, não, né? Nasci assim, vou morrer Não, com assim, certeza não, completamente o contrário. e nem deixar a vida me levar. Também não, eu Ah, então também tá tenho bom. esse controle para me posicionar dentro dessa perspectiva, né? Ok. Então, quando surgiu a oportunidade de dar aula de yoga, que eu falei assim, não, vou pegar esse desafio como um desafio, imagina, eu tenho mestrado em futebol e fui para yoga, né, com segurança de dar conta, né? E eu falei assim, não, então eu vou dar uma contribuição maior, que é o que eu acho que essa não popularização da yoga por preconceitos bobos, né, por coisas que não tem nada a ver com a prática em si, né, que é libertadora, não é aprisionadora. Não tem que policiar ninguém, nem aprisionar ninguém a nenhum método também. Meu método também é só dar uma trilha para você voar, né? Vamos dizer assim, é como se fosse um aeroporto, né? Que você tem uma pista confiável para você decolar. Lá em cima você faz o seu próprio voo, né? Então eu tenho plena consciência que a gente tem uma contribuição, né? E não, eu não quero seguidores e nem seitas para me seguir como o Renato Mendes. Por isso que eu fiquei até constrangido de falar que é Renato Mendes a marca, mas no início foi mesmo, e eu tenho que valorizar isso também, Com né? certeza. Mas eu venho desenvolvendo outras marcas até para avançar e despersonalizar o Renato, até para as pessoas entenderem que o método é muito maior do que eu em si. Né, são Entendi. práticas milenares e contribuições da ciência, da própria história da humanidade, né? Então é uma prática da humanidade, não é minha. Então eu só quero dar uma trilha para a pessoa voar. Eu quero É só porque ser quando esse nós falamos de caminho. negócio, né, professor, gosta de estar trazendo, olha, a minha marca está começando ou começou como Renato Mendes e a minha tendência agora é melhorar, né, até tirar um pouquinho o nome, a pessoa em si, e trazer mais Que eu a acho que é um proposta. amadurecimento, Vanessa. Eu Sim, estou sentindo que é o momento de eu despersonalizar, né? Porque a minha vida era muito de personal trainer. Quem que é personal trainer? Renato Mendes. Né? Então, trabalhei na Europa há muito tempo, né? Com muita gente, assim, alemães, né? Pessoas de outras culturas que vê o personal trainer de outra maneira. Não é igual aqui, que é um qualquer. Lá, não. Eles têm um respeito muito grande pelo personal entendi. trainer. Ele está dando a sua vida na mão. Ele está dando a vida dele na minha mão. Eu tenho responsabilidade pela vida dele. É uma vida profunda de felicidade, não é um treino de um músculo.
Eu vou fazer com que ele seja feliz. Então, o meu objetivo quando trabalhar de personal trainer, é fazer com que você seja feliz, independente do que você for fazer. Você quer nadar? Vamos nadar junto. Então, eu como personal trainer, eu era assim, eu nadava junto com o aluno, eu corria junto com o aluno, andava de bicicleta junto com o aluno. Então, eu passava uma tarde, uma manhã com esse aluno. Então, meu trabalho era acompanhar a família. Então, eu gostava muito de trabalhar assim. Trabalhava com a família. Então, eu trabalho com seu filho, trabalho com sua esposa, trabalho com você, trabalho com todo mundo ali, porque todo mundo vai criar esse ambiente saudável. Porque a hora que você for comprar uma coisa que o outro fala assim, eu não quero comer tal coisa, e não entendeu que tem que mudar os hábitos, rompe completamente o treinamento. Então, eu trabalhava com a família. É uma postura da família perante o alimento, perante a atividade física, perante o professor, perante como que eu organizo a minha felicidade. Porque eu tenho que organizar a minha felicidade. Sim. Eu tenho que decidir ser feliz. Se eu não decidir ser feliz, eu vou deixar a vida me levar, como você estava falando. Né? Ou vou deixar outra pessoa mandar na minha vida, que é o que mais acontece. Né? Eu sigo a vida que o outro planejou para mim, não é? Sim, A maioria das sempre, né? Se pessoas a gente não vive. fizer e não se posicionar diante da vida, Exato. ela vai se posicionar Alguém diante de posiciona nós. por você. Alguém te põe uma Exatamente. trilha e faz você seguir, não é? É isso mesmo. E a yoga te traz exatamente o contrário. Ele te dá a guia para entrar na yoga, mas para sair é com você. Para sair para esse mundo mais amplo, mais pleno, aí é com você. É você que tem que escolher. Eu quero sair dessa condição, né, de escravo do tempo, escravo de tarefas, escravo das pessoas, né? Então eu vou me descobrir a partir desse momento que eu me construo de novo, que eu me reconstruo, que eu me ressignifico, né? O que que eu quero para minha vida? Não, eu quero perna grossa e forte. Eu vou ter perna grossa e forte. Eu quero barriga negativa, eu vou ter a barriga negativa. O que que me impede? O que me impede? É o açúcar, vou cortar o açúcar. O que que me impede? É atividade? Ah, é conhecimento. Aí eu entro. Você precisa de conhecimento para engrossar a perna? Peraí, eu vou te ensinar. O que que é hipertrofia? Que aí, Vanessa, eu tenho esse conhecimento fundo. Sim. Não é a pessoa que chega lá e fala assim, eu quero, então faz tal postura. Não, eu vou te explicar cientificamente O porquê como daquela que eu vou postura. romper as fibras musculares e elas vão crescer. Se você quer hipertrofia, eu vou te falar como ter a hipertrofia com o peso do próprio corpo. Entendeu? Então eu vou mostrar as técnicas específicas para você avançar e se desenvolver corporalmente. Mas que isso vai te dar uma qualidade de desenvolver no corpo, você vai alinhar com a mente e alinhar com o espírito. Então você vai alinhar essas três perspectivas de você ser você mesma. Entendi. O importante é você se ver e se descobrir e ser você mesma. E pronto. E a partir das asanas, ela vai te mostrar onde que está os travamentos que você nem sabe que existe. Então você faz a postura lá do bebê feliz, você vai lembrar da sua infância, ou seja, olha que legal, então eu vou vivenciar aquilo, eu vou Curtir o momento. reconstruir o meu passado. Então, se eu tive um trauma lá dentro, lá, minha mãe tentou me abortar, por exemplo, eu tenho esse registro. Você acha que não? Tem. Quando você faz o bebê feliz, aquilo ativa. Se você ressignifica, fala assim, opa, ela não tentou me abortar, é porque alguém chutou sem querer, ela caiu, teve algum trauma ali, alguma coisa que aconteceu que, na verdade, eu registrei errado. E se eu registrei errado? E se, na verdade, aquela pancada na barriga não foi uma violência, foi uma queda sem querer, escorreguei, caí, e que a criança registrou aquilo como uma violência, ou seja, tentou me matar, né? Ou seja, teve aquela pressão dentro, imagina. Aquele trauma todo ele registrou como uma coisa dele. Então ele vai nascer muito mais retraído. E a yoga vai te mostrar isso. Na hora que você entra em contato com aquilo, você entra em contato com aquela energia de novo. Você ressignifica, você reconstruiu a sua história. Então não tem Entendi. como você voltar no passado. A gente costuma dizer isso. Você pode voltar no passado e reconstruir sua vida. Qual o maior trauma de sua vida? Volta lá nele, vamos conversar com aquele trauma. O que que aquele trauma te fez pensar naquele momento? Não, mas eu tinha 6 anos, então por que você está culpado? Você tinha só 6 anos. Eu não tive culpa naquele episódio, então eu reconstruo, eu ressignifico e trago aquela energia para cá. Quando você volta para o presente e que você vem para o estado presente, aquele trauma já não te martiriza mais na cabeça. Ele deixa de existir porque você deu um outro significado, você deu significados mais importantes, ou seja, conexões cerebrais mais importantes, mais grossas, que vão te dar a qualidade de sair daquela condição. Ou seja, a asana vai te dar cerebralmente uma condição física, mental e química e elétrica de fazer essa contração melhor, entendeu? Entendi. E o que que você diria que seria? Porque nós temos vários tipos de inteligência, né, professor? Nós Uhum. temos inteligência emocional, né, inteligência profissional,
inteligência empresarial, que são as maturidades das nossas Uhum. inteligências diante daquilo que nós colocamos. Além daquelas cientificamente Das já ditas, né? cientificamente, Matemática, matemática, cinética, e aí vai indo, né? essas inteligências que a gente pode utilizar elas, eu estou falando das inteligências mais ligadas à questão das emoções Uhum, mesmo, uhum. Ótimo né? você ter perguntado isso, Vez, porque é muito importante a gente entender essas coisas, Isso. né? Como que você se posiciona dentro, não dessas múltiplas Uhum, inteligências, que é essas realmente já facetadas, descritas, uhum. mas dentro dessa inteligência mais para o lado do emocional. Como é Ótimo. que você, quem é o Renato Mendes dentro dessas inteligências? O que é a metodologia dentro dessas inteligências e o que é a empresa dentro dessas Ótimo. inteligências? Ótimo você ter falado isso, porque é uma conexão, né? Vamos embora pensar o seguinte, Vanessa. Existe a fragmentação para a gente entender melhor. A ciência ocidental trabalha muito nesse nível. Eu vou dividir, então, por exemplo, eu vou dividir o corpo humano em órgãos. Eu vou dividir o corpo humano em sistemas. Então, eu divido o sistema respiratório, né? Sistema circulatório. Então, eu divido em sistemas e entendo o sistema como que ele funciona independente do resto. Sim, Né? Então, eu vou fazer uma analogia para a gente entender como que funciona essas inteligências. Então, a inteligência funciona, para mim, na minha cabeça, mais ou menos como sistemas. Então, o sistema reprodutório, ele tem, né, reprodutivo, ele tem uma organização. Então, esses sistemas, eles vão se auto-organizar. A inteligência eu vejo também da mesma forma, mas você tem uma maior. Aí a gente vai entrar um pouco na celema do espírito, tá? Mas não no espírito desse sentido espiritualista. tá. Tá, vamos embora um pouco mais para trás. O que está de trás da Vanessa? Vanessa construída, nascida do pai e da mãe que você conhece, toda essa história, tudo isso que você viveu é uma Vanessa culturalmente construída, certo? Uma Certo. persona que a gente chama, né? Que a Uhum. gente, que a gente vai ver. Então, é uma persona chamada Vanessa, que tem sobrenome, que tem história, que tem filho, que não sei o quê. Essa persona, o que está por trás dela? Existe uma pessoa por trás, que é além da Vanessa. Não é? Sim, Se eu agora falar assim, você não pode ser Vanessa mais, você não vai morrer. Se eu te levar para outro país, conversar com outra língua, você criar uma outra personalidade. Você vai criar uma outra persona para viver naquele mundo, adaptar aquele você mundo. vai se Eu adaptar. senti isso muito quando eu fui para Espanha. O Renato Mendes lá na Espanha, Renato Mendes, é outro. É uma outra pessoa. É um outro time de voz. É um outro sotaque. É uma outra vivência. Entendi. Então, você tem então uma pessoa que está por trás, você tem que ativar essa pessoa que está por trás, independente do que você vive. Então, você tem que olhar de fora. Eu teria que me abstrair para eu poder me Exato, enxergar melhor, seria exato. isso? Distanciar de você mesmo para se reconhecer como tal. E Entendi. respeitar a sua própria história, porque isso tem limites. Dentro dos seus limites que você constrói as suas potencialidades. Então, eu tenho o real, né, que eu estou vivendo o meu real aqui, que é essa persona construída, que é esse Renato aqui que você está falando, é esse Renato construído culturalmente. Mas existe um Renato que está lá atrás, que você pode chamar de espírito, que é muito maior do que esse Renato Mendes aqui, que viveu essa história. E se eu tivesse vivido outras histórias, eu seria outro Renato Mendes, né? Mas existe uma coisa lá atrás, que é quando a gente fecha o olho. Quando a gente fecha o olho, a gente não é esse corpo, né? Você não vê um corpo quando você fecha o olho, você sente você lá no fundo. Então, por isso que às vezes a gente completa 40 anos e fala assim, nossa, eu não tenho 40 anos. Minha idade mental, eu tô achando que eu tenho 30. Minha jovialidade, minha disposição, eu tenho 30. Quando você faz lá na biopedância, ela te dá idade corporal, sabia? Os músculos têm como te dar uma idade. Qual que é a sua idade corporal? Tem gente que tem 30 idade corporal de 60, porque os músculos já estão completamente flácidos, né? E que já não tem aquela disposição do novo. Então a pessoa passou mais tempo para ela do que as outras. Entendi. Então fazer exercício é um pouco você manter a jovialidade. Por isso que é tão buscado, né, no mundo fitness essa questão da jovialidade, porque retarda um pouco esse envelhecimento fazer atividade física. Te retarda um pouco se você conseguir manejar isso. Então fazer yoga também, porque você vai ser mais feliz. Então tem um dado muito, muito legal quem trabalha, que é a ativação da glândula timo. Glândula timo é uma glândula que está entre aqui, né? Que ela produz os anticorpos, e principalmente anticancerígenos, que é as células T. Então, se você está triste, ela fecha. Se você está feliz, ela abre. Então, você tem que estar feliz. Estar feliz é uma obrigação para a gente ter saúde. Você já viu uma criança é, é,
A criança sempre está rindo, sempre está alegre. Por quê? A glândula timo está totalmente aberta. É a glândula timo só que trabalha com anticorpos. Não tem o baço ainda para produzir os anticorpos para te proteger. Então a criança tem que ser feliz. Então a gente sempre fala: criança tem que ser feliz. Criança triste é criança doente. Criança feliz é criança saudável. Você nunca viu uma criança totalmente feliz chegar no hospital? Ela tá fechada, fecha aqui. Aí, lembra da espinhela caída? Sim, Tudo tem a ver, então, com essa glândula aqui que está nessa região. Então, essa região é que tem que pulsar. Por isso que a gente fala que o peito tem que estar mais para fora, a barriga para dentro, exatamente para emanar mais, né? Para produzir mais esses anticorpos que essa glândula produz. Então, na yoga, eu ativo essa glândula também, que é essa glândula perto do coração. Quando eu trago aquele quentinho, né? A chama, ilumina também a glândula timo. Então, dizem algumas pessoas que, na verdade, aquelas imagens de Jesus saindo das luzes, na verdade, é a glândula timo. Não é o coração está batendo. Mas a glândula timo é que está jogando para o corpo os anticorpos de proteção. Então, a luz vem da glândula timo, não do coração. Então, tem uma coisa mais profunda. Então, entendi. é a glândula timo que é do espírito, vamos dizer assim. O coração é do corpo físico. É. Então, ela conecta, né? Conecta o coração à glândula timo e faz essa ligação espírito, mente e corpo. Então, se você tem a mente tranquila, um corpo preparado e um espírito ético, você alinhou. Porque o espírito Peraí, tem que ser peraí, volta aí. ético. Mente tranquila, Mente tranquila, corpo corpo preparado e espírito ético. e espírito Gente, ético. muito profundo. Muito profundo. Se você Vou não até tem anotar. espírito ético, não tem como alinhar. E Porque eu, o espírito é ético, ele não tem cultura para poder se contradizer. olha, eu quero até arrumar minha postura, porque depois que a gente tá perto do professor, ele vai falando tanto de postura que a gente tem que ficar arrumando toda hora, né? Mas, é, nossa, professor, que delícia, assim, tá tão bom, né? Mas infelizmente a gente tem um prazo, né? Um tempo, Já nós passou já nosso tempo, passamos pensa. e nós poderíamos ficar aqui, ó, a tarde inteira conversando, porque realmente é um assunto muito interessante, é algo que realmente aquece o nosso coração, porque eu acredito, assim como eu, várias pessoas têm dúvidas também, né? Negócios em cena é sobre isso, o seu negócio, mas acima do seu negócio está você, está o centro do seu desejo, o centro daquilo que você gostaria de construir, está o propósito. Que é uma coisa que a gente tem que resgatar, né, Vanessa? Muito Sempre, superficial, né? sempre. As O coisas tudo propósito, superficial. porque o propósito gente, e propósito, quando a gente fala, não precisa ser algo gigantesco, né? Mas precisa ser a essência daquilo que você realmente deseja realizar. E você nos trouxe isso com muita verdade. Né? Quem escutou, quem está aqui com a gente, né? Ó, nós estamos aqui nesse ambiente fechado e é tão interessante porque você trouxe essa essência. Nós conseguimos sentir a sua energia através do que você falou. E isso é muito bom. Eu acredito que negócios é isso. E antes de nós finalizarmos, eu gostaria que você conversasse aí com o seu público, com aquele público também que ainda não é seu, mas que provavelmente vai querer conhecer um pouquinho mais, mas que você deixasse um recado, né? Alguma reflexão e as suas redes sociais, sinta-se à vontade para Ai, que conversar ótimo. com o seu Obrigado, público. Vanessa. Então, gente, anima a iniciar, a começar, sabe? Eu acho que o mais importante é iniciar, é você dar o start, sabe? É começar e depois melhora, né? Como tá na trend aí esses dias que eu tava vendo, né? Eu vi esse e achei muito bacana. É começar e depois melhorar, né? As posturas é isso, né? Tem posturas tão simples da yoga, né? Que você pode fazer, né? Você precisa ver a alegria que as minhas alunas ficam quando falam assim, estou fazendo yoga e tira uma fotinha lá de uma postura, mesmo que seja simples, singela, e posta nas redes sociais, imagina a alegria que ela tem dos parentes, né? Os parentes ligar para ela e falar, você está fazendo yoga? Como assim, né? Então, é uma coisa que anima a gente, que aquece nosso coração, essa prática mais profunda, de você se conhecer, de você se jogar numa prática que seja realmente uma prática construtiva, que constrói o seu ser mais profundo, né? E não uma prática descontextualizada, que você não sabe nem o que aquilo está mudando no seu corpo, né? Na yoga não, você sente realmente que aquela respiração está te melhorando, que o seu pulmão está absorvendo mais oxigênio, está fazendo essa troca mais profunda, você sente o seu músculo mais forte, você sente o seu músculo mais resistente, então você vai ver na prática mesmo, né? Não tem jeito de fugir dessa sensação mais profunda, desse alinhamento mente, corpo e espírito. Então venha comigo que você não vai se arrepender, né? E para não se arrepender, você pode aí ver nas minhas redes sociais, né? Tá tudo ali aberto, né? Coisa,
essa metodologia mais básica, né, de início, né, de dar o start, tá toda de graça, né? Mas se você quer aprofundar, se você quer conhecer um pouco mais, né, entra lá, né? É @Renato Mendes 2025, é meu Instagram comercial, então entra lá para a gente fazer negócio, para você aprender, para você também é, é, potencializar as suas ações nesse mundo, para você melhorar as suas ações, né? Ganhar mais cliente, ganhar mais dinheiro também, né? Eu acho que essa parte também tá integrada. Quando você se ilumina, quando você se reconhece, as pessoas também aproximam de você, você vai tendo cada vez mais esse network, essa conexão com pessoas mais interessantes, pessoas que estão alinhadas com aquilo que você pensa, eticamente principalmente. Quando você alinha espírito com espírito, eticamente, que você vê verdade na pessoa, aquilo é o mais profundo, o resto vem em consequência. Acredite no que eu estou falando, tá? Tudo de bom, muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês e que vocês possam pensar na yoga de uma forma diferente, mais leve, mais produtiva. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Vanessa, por tudo. Obrigado, podcast aí. Nós estamos aí. Obrigado, equipe, né, que participou aqui. Então, muito obrigado. É Até a só... próxima. Vamos marcar a próxima, Vanessa, Vamos que eu acho que tem marcar. coisa aí que ainda a gente tem que aprofundar um pouco mais. Temos sim. Olha, eu vou falar para vocês, ufa, né? Realmente, assim, foi curto o espaço-tempo para tanta abordagem muito boa. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu carrego uma frase, eu mudo com as minhas atitudes, eu inspiro o outro a mudar e tudo muda ao nosso redor. E é sobre isso, né? É sobre o que o professor falou aqui. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, prosperidade é muito além do que aquilo que o dinheiro pode nos trazer. É claro que o dinheiro ele vem como consequência, mas o dinheiro tem que ser consequência e ele tem que estar no nosso bolso, não no nosso coração. Então, bora lá, bora acompanhar Negócios em Cena, que é sobre isso, é sobre legado, é sobre negócios, mas é sobre mais do que isso, é sobre propósito. Muito obrigada a vocês.